que vocês não vão ter trabalho para corrigir ela. Acredito eu, gente. Então, vamos lá na 10ª questão. Deixa eu aumentar aqui mais o zoom dela. No que concerne a caracterização da relação de emprego, a CLT traz os requisitos dispostos no artigo 2º e 3º, que se tem por diversos dos requisitos para a relação de trabalho. Aponte a alternativa que contém uma hipótese em virtude de seu regime legal de relação de emprego. Alguém já sabe me dizer aí qual é? Eu coloquei a letra C, professora. Que você... vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Todo mundo tá falando a letra C. E eu vou responder, gente, porque é fácil essa aqui. E é a letra C mesmo. A resposta correta aqui é a letra C. E por que a letra C? Porque aqui que a gente vê situações que se configuram de trabalhadores que estão, no caso, né, configurando a relação vínculo empregatício. Então, a gente vai verificar nas outras alternativas por que as outras não são vínculo empregatício. Então, a gente vem aqui na empreitada e no estágio. A gente já viu, até falou hoje mesmo do estágio, que ele não é um vínculo empregatício. Por quê? Porque ele tem a característica de ser pro educacional, que ele tem 3 pessoas figurando lá, que seriam o estagiário, a empresa e a instituição de ensino, e isso é voltado para quê? Para o ensino do estagiário, para a complementação do ensino. Então, não tem essa questão de trabalho, de troca de mão de obra, né? De serviço, de trabalho. Aqui é um tipo de trabalho, só que não gera vínculo empregatício. Então, só por isso essa alternativa estava errada. Mas a gente tem também que a empreitada não gera vínculo empregatício. Por quê? Porque a empreitada, da mesma forma que um trabalhador autônomo, ela tem a questão da autonomia. O empreiteiro, ele é autônomo para fazer... Ele não tem subordinação. Ele pode executar o seu serviço de acordo com os seus entendimentos técnicos. Então, por isso que o empreiteiro, ele não é também, a empreitada não gera vínculo empregatício. Aí a gente tem um transporte autônomo, o atleta de futebol. O atleta de futebol, gente, ele tem vínculo empregatício, sim, só que ele é um outro tipo específico de trabalhador, que ele tem uma legislação própria para ser figurar. Por quê? Porque tem situações específicas no seu contrato que vão além de uma relação da CLT, mas ele tem vínculo empregatício, sim. O jogador de futebol, ele tem sua carteira de trabalho assinada. Aí a gente, só que além do contrato de trabalho, além da CTPS assinada, ele tem outro contrato de trabalho também, que ele tem essas outras configurações específicas de um atleta profissional. E a gente tem o transporte autônomo, já fala, a própria palavra já fala, gente. Autônomo, se ele é autônomo, ele não tem subordinação. Se ele não tem subordinação, então ele não pode ter vínculo empregatício. Representação comercial. Um representante comercial, alguém sabe me dizer ou tem ideia por que um representante comercial ele não gera vínculo empregatício? Ou ele gera vínculo empregatício, um representante comercial? E alguém tem ideia por que o representante não gera vínculo? Não, nada. Não. Porque, gente, ele não tem, o representante comercial, ele não tem, no caso aqui, a vinculação com jornada, com horário. Ele mesmo, independência, autonomia, é isso mesmo, Douglas. Ele é autônomo. O representante comercial, ele faz a sua jornada. Ele tem a autonomia de falar com quais são os clientes, como é que ele vai fazer toda a sua jornada, toda seu tipo de trabalho, como fazer o seu trabalho, como executar o seu trabalho. Então, ele tem essa autonomia. E é justamente isso que o Douglas falou, ele tem autonomia, independência. Então, se ele tem autonomia e independência, ele não tem subordinação, ele não tem essa questão da continuidade. Então, por isso, eu não tenho um vínculo empregatício. É isto mesmo. Aí eu tenho um jornalista freelance. Aqui já dei a ideia do freelance. Ele não é contínuo. O freelance são momentos esporádicos que ele é
ele está lá contratado para exercer aquela atividade. Então, como ele não tem continuidade, ele é eventual, o freelancer é eventual, então a gente também não tem a ideia do vínculo empregatício, né, em relação a um jornalista freelancer. Médico de cooperativa. Alguém tem ideia também por que o médico de cooperativa não está nesse rol de vínculo empregatício? Por que ele não poderia estar? Alguém tem ideia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou falar, então. O que é a ideia do médico de cooperativa, gente? É isso mesmo, Douglas também está certo. É um cooperado. O que é a ideia do cooperado, gente? Cooperado é quando várias pessoas têm a mesma profissão e eles estão cooperando um contra o outro. Cooperando, né? Um contra o outro. Eu estou junto, eu estou unindo forças para que junto eles tenham uma mais força frente a uma contratação. É como se fosse um sindicato, entre aspas, mas não é sindicato, tá? A cooperativa, ela tem a ideia dos profissionais que eles se juntam para formalizar uma empresa, para formalizar uma cooperativa, e essa cooperativa vai prestar serviços. Então, eles estão como se fossem, não são funcionários. Por quê? Porque eles são membros da cooperativa. Então, se eu sou um membro, se eu faço parte, se eu tenho participação dentro dessa cooperativa e ainda tenho participação nos lucros dessa cooperativa, porque eu vou ter também recebimento de rendas nesse sentido, então eu não tenho como ter vínculo empregatício, porque eu sou ao mesmo tempo dona. Então, se eu sou dona e recebo lucros e não tenho subordinação a ninguém, então eu tenho a ideia aqui da falta da subordinação também, então eu não tenho vínculo empregatício, porque estou dentro de uma cooperativa. Então, cooperativa não gera vínculo empregatício. Se eu participo de uma cooperativa, não gera vínculo empregatício, certo? Aí a gente tem também o eletricista autônomo, o próprio nome ele também já fala autônomo, autonomia. Então, ele não tem subordinação. Se não tem subordinação, não tem vínculo empregatício. E a gente fala dos outros ali, que a gente fala que tem uma relação de emprego, que é o da letra C. Músico profissional. Então, ele já fala, profissional, eu tenho uma contratação, eu tenho uma banda, eu tenho alguém que me contrata por um período, por um tempo, sou subordinada àquela pessoa seguindo ordens, tenho um horário, tenho previsão de horários, né, quando eu vou me apresentar, e recebo um salário. Então, por isso que é músico profissional. Prestação diária de serviço em casa familiar. Aqui é o empregado doméstico, que ele é empregado da mesma forma. Ele é empregado. O empregado doméstico é um empregado que tem vínculo empregatício. Por isso que aqui a gente tem ele também como vínculo empregatício. Normal desta forma, gente. Vamos lá agora para eu acho que deu para entender. Se ficar alguma dúvida da 16ª, me falem aqui, mas a ideia é esta aqui. A ideia é que é a letra C que está correta, tá? Agora vamos lá para a 11ª. 11ª, em relação aos sujeitos do contrato de trabalho, conforme previsão contida na CLT. Então, ele quer as previsões mais próximas possíveis da literalidade da lei. Então, vamos lá para as questões. Vou dar um tempinho para vocês lerem, ou se já leram, me darem a resposta da 11ª. Me falem aí. O que vocês já leram, se não leram? Eu acho que é a C. Eu acho que é C a de C. casa. Isso. Letra C também. Francisco também deu letra C. Mas alguém? Querem justificar? Alguém se habilita a justificar, por exemplo, a letra A, por que a letra A está errada? Alguém se habilita a me dizer, então, por que a letra A está errada? A Maria também falou letra C aqui. Alguém quer falar por que a letra A está errada aqui nessa questão da 11ª? Para a caracterização eu vou ler e alguém me justifica a letra A, tá? Para a caracterização da figura do empregado, levar-se-ão em conta distinções relativas à espécie de emprego e a condição de trabalhador, bem como entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Alguém me diz por que está errada a letra A? E
Não? E a condição de bem comum do trabalho de manual. Não caracteriza o grupo como. Por que que a letra A está errada? Já que vocês estão me dizendo que a C está certa, é porque vocês estão falando que a A está errada. Se a A está errada, por que que a A está errada? Sujeito conforme previsão contínua com caracterização de figura do empregado, levar-se em conta a distinção relativa à espécie de emprego e a condição. Eu só consegui responder essa questão bem porque a senhora me deu a explicação lá do grupo econômico hoje, que eu fiz agora. Porque a resposta é do grupo econômico, isso é. Pois é. Porque é a literalidade, de novo, daquela que a gente já comentou do grupo econômico. Mas então agora, por que que as outras estão erradas? Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me digam. A gente está revisando. Então, se a gente está revisando, a gente consegue dizer o que os outros estão errados. Por quê? Essa aqui também está na lei. E é muito fácil. Na verdade, está até na Constituição Federal essa distinção aqui. Porque é o que está se argumentando aqui. Mas vamos lá começar a primeira. Para a caracterização da figura do empregado, para eu ter um empregado, uma figura de empregado, levar-se-ão em conta as distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador. Verdade. O que ele está falando aqui? Eu estou distinguindo que é um emprego de um trabalhador. A espécie de emprego. Então, por que a espécie de emprego, como a gente já falou? Trabalhador é o gênero. Espécie é emprego, empregador. Então, a gente está falando de empregador, né? Então, espécie de emprego, que é o empregador, e a condição de trabalhador, que é o maior. Então, tem uma distinção, porque eu tenho aquelas as características que a gente sempre fala, as 4 características que não custa ressaltar mais uma vez. Pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, as 4 características. Aí a gente tem aqui a segunda parte. Então, para eu distinguir um empregado de um trabalhador, eu também tenho que saber a natureza desse trabalho, que é técnico, manual ou intelectual. Não. Essa questão aqui é a 11ª. A gente está na 11ª questão, na 11. Aí, mãe... Aí, o que tem a questão aqui, gente? Então, aqui ela faz uma distinção entre trabalhador intelectual, técnico e manual. Não tem essa questão, não tem a diferenciação de trabalho, tipo de trabalho. Eu não tenho diferenciação de tipo. Por exemplo, se eu trabalho produzindo novos produtos, ou se eu trabalho manualmente, ou se eu trabalho técnico, fazendo algum ajuste técnico. Não existe diferenciação entre trabalho, o tipo de trabalho. Eu posso ter tipos de trabalho como empregado, como empregador, e como trabalhador. Então, não tem essa diferenciação. Eu posso ser considerado empregado fazendo qualquer um dos 3 tipos de trabalho, tanto sendo intelectual, técnico ou manual. Então, por isso que não tem distinção aqui relativa a essa aqui, bem como em trabalhador intelectual, técnico e manual. Então, por isso que essa letra A está errada. Por isso que ela está errada, porque ela está falando que tem distinção entre trabalhador técnico, intelectual e manual. E não existe essa distinção aqui. Então, por isso que a letra A está errada, certo? Aí a gente vem agora para a letra B de bola. O trabalho realizado no estabelecimento do empregador se distingue daquele executado no domicílio do empregado e do realizado à distância para efeitos da caracterização da relação de emprego, mesmo caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Certo ou errado? Errado, mas por que está errado? Está errada porque o trabalho ele não se distingue, né? Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, está errado, eu acredito por isso. Isso mesmo. Não há esta distinção. Eu não se distingo, isso mesmo. Não essa situação bem aqui, se distingue, está errada. A ideia é que eu trabalhando a domicílio ou no estabelecimento ou à distância,
todos são trabalhos, todos são espécies de emprego, né? Então, eu não posso ter essa distinção quanto para configurar ou não uma relação de emprego. Então, não tem distinção quanto ao local de trabalho, não existe para eu configurar uma relação de emprego. Isso mesmo, correta a ideia de vocês. Aí a letra C a gente já tratou, que é do grupo econômico, que a gente, e aqui está a própria literalidade da lei, não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Essa aqui é a literalidade do parágrafo 3º do artigo 2º, é a literal, tá? Então, isso aqui é a própria artigo, não tem mudança. Aí a gente tem a letra D. As instituições de beneficência e as associações recreativas não se equiparam ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego em razão da ausência de finalidade lucrativa. E aí, gente? Errado por quê que está errado essa aqui? Porque conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, fala que equiparam-se ao empregador. E está aí na questão que não se equiparam. Isso mesmo, e é isto mesmo aqui. A resposta está errada por conta desse não se equiparam aqui. Eles se equiparam. Empregador é toda entidade sem personalidade jurídica até as despersonalizadas. Então, é toda entidade, independente se é pública, privada, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. É toda entidade que pega a sua mão de obra como tomadora de serviços de um empregador. Então, isso é um empregador. Essa que é a definição global dele. Então, a gente tem que o empregador pode ser, sim, associações recreativas, instituições beneficentes, que tem a ideia da prestação de serviços de efeito da relação de emprego. A ideia é, empregador é todo ente com ou sem personalidade jurídica, e sem personalidade, que é a ideia física ou jurídica, que toma para si prestação de serviços de um empregado. Então, ele pode ser qualquer tipo, o empregador pode ser qualquer tipo, pode ser pessoa física, jurídica, pode ser sem fins lucrativos, com fins lucrativos, pode ser até a questão dos condomínios, dos inventários. Então, isso tudo podem ser empregadores, não tem limitação de empregador nesse sentido, tá? Então, por isso que eles se equiparam sim para empregador. Aí a letra E, a empresa que estiver sob a direção, controle e administração de outra e integre grupo econômico, será responsável subsidiariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego da empresa controladora. E aí? Alguém tem ideia? Qual seria? Onde é que tá? Oi, pode falar. Eu acredito que está errada porque eu acho que a responsabilidade é solidária e não subsidiária. Isso mesmo. E é isso mesmo. A responsabilidade aqui entre as empresas que compõem um grupo econômico é a questão da solidariedade. O que é solidário, gente? Ser solidário é eu ter responsabilidade no mesmo nível que aquela outra pessoa. Eu sou solidária com ela, eu tenho o mesmo nível de responsabilidade. Se ela é condenada em A, eu vou ser condenada em A da mesma forma. E eu não tenho a questão de sucessão de cobranças, por exemplo. Eu vou primeiro no patrimônio de A para depois vir no meu patrimônio. Não, eu venho no patrimônio de todo mundo ao mesmo tempo. São todos solidários. A ideia da subsidiariedade é ao contrário. Eu vou primeiro no principal, depois eu vou no subsidiário. Por isso que é diferente. Então, aqui, quando eu tenho um grupo econômico, eu tenho uma responsabilidade solidária. Todos são responsáveis ao mesmo tempo por aquela relação de emprego. Então, é por dessas obrigações decorrentes dessa relação. Então, é isso aqui que faz a mudança. Antigamente a gente pensava que ter um coração bondoso, como assim de ter coração bondoso? Em relação a qual? Não entendi. O solidário, tá. Né? Eu sou solidário porque eu tenho as obrigações daquela relação mesmo. A lei exige agora, não é só porque eu sou bondoso, não. Aí a gente vem aqui para a 10ª
Segunda, vamos lá para a 12ª. Admitindo-se a natureza contratual da relação de emprego e considerando-se que o contrato de trabalho é sinalagmático, resta evidente que os sujeitos empregado e empregador estão ligados entre si por vínculo obrigacional recíproco, sendo credores e devedores entre si ao mesmo tempo. Nesse sentido, à luz da doutrina e da legislação vigente, aponte a alternativa correta. Aqui o Francisco já me disse que ele acha que a 12ª é a letra B. E vocês, pessoal? 12ª. Qual é a opinião de vocês? 12ª é o quê? Letra B também. Letra B também. Quem mais? Virginia também falou letra B. Todo mundo tá indo na letra B. Mais alguém? Outra letra além de B? Milene também falou letra B. Tá colando a Milene. Todo mundo está na letra B. E tu, Rafael, diz qual é a letra? Eu ia falar B, mas eu ia falar que eu tava colando, né? Eu não vou falar nada, não. Eu vou com a Maria, eu vou na A. Tu vai com a Maria na A. Então me diz aí por que você acha que a A tá certa. Se você está indo com a Maria. Eu vou pela Maria. Por que a Maria tá certa, então? Bora, Maria, me ajuda aí. Ei, Rafael, tu tem que responder tu. Tu não foi com a Maria, agora tu vai justificar porque que a A tá certa. Cuida. É isso mesmo. Você me fala agora aí, Rafael, por que a A tá certa? E a B está errada. É mais fácil você me falar, então, por que a B tá errada. Ou então que a C tá errada. Me diga aí, ou então... Vamos lá, então, de baixo para cima, né? Vamos de E, D e C. Vamos deixar a A e a B por final e alguém vai me justificar as duas do seu ponto de vista. Aí, vamos lá, primeira, letra E. A mãe social é aquela que, dedicando-se à assistência ao menor abandonado, exerce o encargo em nível social dentro do sistema de casas-lares, não mantendo vínculo empregatício com a instituição assistencial para a qual trabalha. A gente não viu essa figura de trabalhador, mas ela é de empregado, né, na verdade. Mas ela é empregado, gente. Ela tem vínculo empregatício, sim. Aqui está errada essa questão do não. A mãe social é justamente o que está definido aqui. Ela tem esse viés de assistência social, ela trabalha para uma instituição com fins lucrativos, tá? Ela tem uma assistencial, então ela presta serviços de fins com obtenção de salários. Ela tem um vínculo empregatício com essa instituição que acolhe essas crianças, esses menores abandonados. Então, é por isso que tem essa questão social nesse trabalho da mãe social aqui. Ela é um tipo de empregador, só que ela tem uma legislação específica também. Ela é tipo o trabalho de um menor, e também é o trabalho do prazo determinado, ela tem legislação específica, mas ela configura um vínculo de emprego, ela tem essa TPS dela assinada normalmente, só que ela tem outras características para se configurar, como a gente já viu de outros casos. Então, ela tem uma legislação específica, tá? Mas ela tem encargo social, ela é vinculada a uma instituição que presta assistência. Essa é a mãe social. Assistência o quê? Assistência social. Aí o conteúdo, então por isso está errada, porque aqui ela fala que ela não mantém vínculo e a mãe social mantém vínculo, tá? Letra D. O conteúdo da prestação de serviços é traço decisivo na definição do liame obrigacional de emprego, sendo irrelevante verificar se os serviços são prestados sob a dependência do empregador. Então aqui a ideia é o quê? A prestação de serviço é traço decisivo na definição do liame obrigacional de emprego. Eu preciso ter a prestação de serviço, sendo irrelevante verificar se os serviços são prestados sobre a dependência do empregador. É irrelevante saber da subordinação? Não. A subordinação é um dos requisitos essenciais. Então, aqui é relevante verificar se os serviços são prestados sobre dependência do empregador. Essa característica aqui de dependência do empregador é o quê? A subordinação. É um dos 4 requisitos essenciais. Porque se eu estou trabalhando sobre dependência do empregador, então eu estou subordinado a esse empregador. Se eu estou subordinado, eu tenho um dos requisitos da caracterização da relação de emprego.
Se eu não tenho subordinação, eu sou autônomo. Se eu sou autônomo, eu não tenho vínculo empregatício. Eu só trabalho. Eu só tenho um trabalho, um tipo de trabalho. Aí, para saber qual é o tipo de trabalho, você tem que verificar com a prestação, com as outras configurações desse trabalho, de como é que se realiza. Mas a ideia é relevante verificar se serviços são prestados sob dependência do empregador. Então, está errado é o irrelevante aqui. Letra C. A instituição sem fins lucrativos que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, assumindo o risco da atividade, não se equipara ao empregador por falta de previsão legal. Está errado. Ele se equipara ao empregador. A gente já viu que o empregador pode ser uma instituição com ou sem fins lucrativos. Então, aqui ele pode se equiparar, sim, ao empregador. Não tem essa questão de falta de previsão legal aqui, não. Então, a gente tem a letra A ou a letra B. Quem votou na letra B vai justificar por que a A está errada. E quem votou na A me justifica por que a B está errada. Vamos lá, gente. Me digam aí por que a A está errada ou por que a B está errada. Me digam por que vocês acham qual é que está certa. Quem votou na B, me diga por que a A está errada. E quem votou na A, me diz por que a B está errada. Vamos lá. Ninguém? Vocês responderam, gente. Vocês têm que saber por que vocês responderam. Professora, eu tô com bônus porque eu justifiquei a anterior. Tudo bem. Vamos lá, gente. Quem vai justificar? Ninguém vai justificar? Dogão aí, Tá. o Dogão aí. Nada, ninguém? Vamos lá, gente. A Virgínia quer justificar. Vocês estão só jogando um pro outro, né? Vocês estão só jogando um pro outro. Nada, seu Juscelino aí também? Francisco também nada, gente. Eu vou começar a ler aqui a lista dos participantes e vou perguntar. Milene, nada. Rogério. Vamos, gente. Douglas, Raíssa. Pedir ajuda para os universitários. Rafael. Lindalva. Vamos lá, gente. Quem tá? Se vocês... Tá, então vamos lá. Então, por que vocês acham que a B... No chat. Por que vocês acham que a B tá certa? Quem votou na B? Por que vocês acham que a B tá certa? Ou quem votou na A? Por que a A tá certa? Me expliquem aí. Já respondi já no chat. Você respondeu, deixa eu ver aqui. Da relação. Então, por isso que você acha que, no caso, a A tá errada, né? Por isso que você foi para B, não é isso, Francisco? Isso. É, né? Isso. Que você respondeu. Tá. Então, deixa eu ver. Isso mesmo. E é isso mesmo, Francisco. A ideia aqui é independente do meu vínculo. Ele poderá ser considerado, o filho poderá ser considerado empregado de pai em razão do... Não poderá ser considerado empregado, ele poderá ser empregado do pai em razão do grau de parentesco. Não tem nada a ver. Ainda que apresente os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Aqui está falando que ele não pode ser empregado. Ele pode ser empregado sim, se eu tiver os requisitos. Aqui a gente não tem limitação legal. A lei não limita em nenhum momento o grau de parentesco, o nível de escolaridade, ou a forma de vínculo que existe pessoal, ou até de fins lucrativos, empresas sem fins lucrativos, em relação à configuração do vínculo de emprego, gente. Eu estou falando com vocês sempre, e é sempre esses pontos. Para eu caracterizar um vínculo de emprego, eu tenho que ter só esses 4 requisitos. Eu tendo esses 4 requisitos juntos ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de emprego, independente de quem está naquele polo, quem é o empregado ou empregador. Se eu tenho esses 4 requisitos juntos, eu tenho uma relação de emprego. Então, aqui, independente se é filho ou pai, se é filho ou avô, independente se é esposo ou marido, que eu tenho esposo e esposa e mulher, do mesmo jeito. Eu posso ter um esposo sendo empregado de uma mulher, né, da sua esposa. Então, eu tenho essa mesma relação, pode acontecer da mesma forma.
estando presente os requisitos da relação de emprego, eu tenho uma relação de emprego, então, independente de quem seja. Então, é por isso que aqui a letra A está errada. Então, se considera, assim, empregado por conta dessa situação. Aí a gente tem a letra B, então, que é a resposta correta. O que a letra B vem falando? Não haverá distinção relativa à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Correto. Eu não tenho primeiro distinção em relação à espécie e à condição de trabalhador. Não há distinção relativas. Distinção relativas é quê, gente? Nesse sentido aqui, é em relação à espécie de emprego e à condição de trabalhador. Por quê? Porque um empregado é um trabalhador, entende? Não tem distinção. Eu tenho distinção entre trabalhador e empregado. Agora, entre as condições relativas ao que é um trabalhador, um emprego, não tem. Eu tenho o que é um empregador, mas empregado é um trabalhador. Eu acho que deu para entender isso. É aquela afirmação. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Então, por isso que não há distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador. Se eu tenho um empregado, eu tenho um trabalhador. Se eu tenho um empregador, eu tenho um trabalhador. Então, por isso que não tem diferença. Agora, se eu falar que tem um trabalhador e ele tem diferença com o empregado, aí tem, porque o empregado é espécie. Então, por isso que está aqui, está certo. E também não tem distinção entre trabalho intelectual e manual. É que nem a gente já falou anteriormente. A própria Constituição Federal me fala que não tem distinção entre o tipo de trabalho que a gente falou anteriormente. Não há distinção quando eu estou tratando de trabalho intelectual, de trabalho manual, de trabalho técnico. Todos eles têm o mesmo nível quando fala em relação a vínculo de emprego ou trabalho. Não existe distinção em relação à caracterização, em relação a caracterizar. A ideia é que, assim, eu preciso trabalhar com trabalho manual para eu ter uma relação de emprego? Não. Eu preciso trabalhar com trabalho intelectual para ter uma relação de emprego? Não. O tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo não influencia na minha caracterização do vínculo de emprego. Essa que é a ideia. Eu tenho o trabalho manual, trabalho intelectual e o trabalho técnico. Independente... Diga. Eu estou olhando aqui, encontrei uma ementa. Eu vou ler, eu quero que você me ajude a interpretar, porque eu não entendi o que você falou que está errado. Na letra A? Eu vou ler aqui uma ementa que eu encontrei. Posso ler? Pode sim. Ok, então. Diz o seguinte, que nesta relação familiar é comum o auxílio e a assistência mútua e desinteressada, movida por laços de afeto e preocupação com a sobrevivência da família e manutenção do patrimônio da clã. Assim, eventual participação de filhos em negócios ou atividades do pai e vice-versa deve ser analisada com cautela para fins de aferição da assistência do vínculo empregatício, sob pena de se desestimular o auxílio entre membros da mesma família, que acontece desde que o mundo é mundo. Uhum. Sim, mas é porque a ideia aí é porque você tem que se analisar caso a caso para verificar, para não ser, para falar que não configura o vínculo, o que não vai ser configurado o vínculo, né? Para estimular a ideia da relação da família, né? Para não causar conflitos e para estimular a ideia de família, de núcleo, de que ele fala até de clã, para o filho sempre ajudar o pai a desenvolver, e família também. Mas a ideia aqui é que, o que tem a ideia aqui? Eu tenho a afirmação da letra A. Presente os requisitos caracterizadores da relação de emprego, eu tenho presentes todos os requisitos de uma relação de emprego. Eu não vou ter uma relação de emprego só porque eu tenho um filho trabalhando para o pai? Não. Eu tenho uma relação de emprego
se eu tiver um filho trabalhando para o pai. Tanto que existem vários filhos dentro de empresas que são empregados, que têm sua CTPS assinada, que às vezes não estão não são donos da empresa, então por isso não compõem nem a diretoria, começam lá debaixo da empresa mesmo trabalhando, e são filhos dos donos. Então, assim, a ideia de eu ser filho do meu pai não me impede de eu ser empregado do meu pai, empregado CLT, empregado formalizado. Então, é isso que tem aqui, tá aí dentro da ideia. A ideia da afirmação da questão é que eu não posso, nunca vou poder ter um filho sendo empregado do pai. Essa que é a ideia. E até a própria afirmação que você falou aí da ementa configura isso, porque ela fala assim, eu não posso ter como requisito, eu não posso falar e sempre falar que é o certo e que vai acontecer, a ideia do pai sempre ser empregador do filho, que sempre vai gerar uma relação de emprego. Não é que sempre gera, mas configura. Só não vai configurar se não tiver os requisitos, mas se tiver os requisitos, configura uma relação de emprego. Mas nem sempre o filho tem essa questão por conta do amor, da fraternidade, da separação familiar e todas essas situações. Mas se, por exemplo, o filho for na justiça, vai configurar a relação de emprego, sim, normalmente. Não tem como não configurar. A questão aqui é porque dá uma condição de filho e pai não ter relação. Entende, Maria? Nessa situação. Aqui é porque contradiz. Se eu tenho uma relação de emprego, eu tenho um vínculo, independente se for pai ou filho, esposa, marido, mãe, avô, neto e qualquer tipo de grau de parentesco. Tendo os requisitos, eu tenho uma relação de emprego. Deu para entender? Mesmo com a sua ementa, é porque a ementa fala assim, ela fala que é para a gente não, para ver caso a caso as situações da configuração, porque às vezes é só um auxílio que aquele filho está dando. Mas mesmo um auxílio, se eu tiver uma remuneração fixa, se eu tiver os requisitos, eu vou configurar um vínculo de emprego. Entendeu? Que a ideia aqui eu estou sendo filho, eu estou ajudando o meu pai no emprego. Mas essa ajuda vai ser configurar um vínculo de emprego se tiver os presentes requisitos, configura. A ideia é essa, gente. Tendo os requisitos ao mesmo tempo, configura uma relação de emprego. Não tem como não mudar. Deu para entender? Professora? Oi, vou falar. Essa ementa que a mulher falou, não sei o nome. A Maria. Esqueci. A Maria falou. É com relação a um caso em que alguma pessoa foi lá denunciou, ou o próprio pai, né? Porque estava se referindo a um pai, né? Uhum, sim. É algo específico, foi um caso específico. Aí os desembargadores disseram que haveria análise da relação. Isso. Relação afetiva entre eles para que pudesse ser configurado ou não o vínculo empregatício entre eles? É porque, pelo que deu para entender do que ela leu, no caso da ementa, é porque não configurou o vínculo de emprego, não foi porque foi uma questão de pai e filho, necessariamente. Essa questão, né, de ser pai ou filho. O que não fez configurar foi a questão do filho estar ajudando o pai. O filho está lá como uma questão de conhecer o ofício, de estar lá ajudando dentro da empresa, de crescer junto, de ter todo esse conhecimento, entende? É por isso que não configuraria. Aí ele ainda fala, para configurar o vínculo de emprego... Aí ele mesmo fala que para configurar um vínculo, mesmo entre pai e filho, teriam que ser analisados caso a caso. Porque eu tenho que saber de caso a caso como é que está acontecendo, como é que foi essa relação. Se foi só uma ajuda, se foi só um dia que ele foi lá, se ele era estagiário, por exemplo, se ele estava matriculado, tinha termo. Então tem que analisar caso a caso para ver se vai configurar ou não. Porque, por exemplo, um filho que vai uma vez por mês na empresa do pai, ele está ajudando? Ele está trabalhando ou não? Ele está lá só foi de passagem. Tem que verificar os requisitos, mas tem que analisar caso a caso. Mas só por ser pai e filho, nem vai configurar, nem vai desconfigurar a relação de emprego. Vai depender dos requisitos presentes ou não. Certo? Deu para entender agora ou não?
Sim ou não? Sim. Porque a ideia aqui, gente, é porque, por exemplo, é a ideia também do menor aprendiz. Menores de meninos de 10 anos, 8 anos, que ajudam os pais numa empresa que tem em casa. Eles podem ajudar. Eles não são impedidos de não ajudar os menores, né? As crianças a trabalhar. A criança pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar dentro, cumprindo os requisitos. Ela tem que trabalhar estudando, sendo, né, matriculada numa instituição de ensino, não comprometendo a sua integridade física, intelectual. Ela tem que ter, em alguns casos, autorização judicial para continuar trabalhando, para ter aquele ofício sendo realizado. Então, tem que cumprir, na verdade, são requisitos. Não significa que uma criança não possa trabalhar. É a mesma ideia aqui do filho ajudando um pai. Eu tenho um filho ajudando um pai e aí ele já tem um emprego, já está trabalhando? Não, vai depender das situações, do que está acontecendo. Cada caso você tem que analisar individualmente. Não existe essa regra total. Por que não existe regra? Porque para eu configurar uma relação de emprego, eu tenho que ter os requisitos. Então, sem os requisitos, eu não tenho uma relação de emprego. Aí é por isso que eu tenho que ser analisado. Aí a gente tem o que agora? A última questão que eu acredito que vai ficar para a gente responder, que é a 13ª, pelo horário. Já leram a 13ª? Alguém já tem ideia da resposta da 13ª? Essa aí eu acho que é a mais fácil de todas. Com certeza. Que eu acabei de conversar. Eu acabei até de falar dela, né, gente? Dá para responder ela e outra. Ainda acredito que ainda dá para falar da 14ª. Se vocês me responderem rapidamente qual é a resposta da 13ª, gente. Aí. Ó, os requisitos. Onde estão presentes todos os requisitos aqui da 13ª? Aqui tá falando letra A, eu tô ouvindo sussurrando também letra A. Todo mundo tá falando letra A. E eu, para agilizar mesmo, vou falar que é a letra A. Que a gente já falou e reforçou, que é o quê, gente? Quando eu tenho uma relação de emprego, pessoa física, sempre eu tenho uma pessoa física de um dos lados, que é o empregado, que exerce trabalho pessoalmente, pessoalidade com subordinação, mediante salário, que é a onerosidade, e com habitualidade, que é a não eventualidade. Então, nós temos os 4 requisitos e a essência da pessoa física como empregador. Então, ela está correta, letra A. Aí a gente vai, então, para a 14ª, que também é rapidinho, dá para responder, adiantar o trabalho de vocês aí para a entrega do trabalho, das questões. A relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma espécie, certo? Dentre os requisitos legais previstos na CLT que caracterizam a relação empregatícia, não está inserida. Isso aí também é rápido de vocês responderem. O que eu não tenho aqui como características de uma relação de emprego, gente? Infungibilidade em relação ao obreiro. B. Infungibilidade? Sim. O que é fungibilidade? Ah, não, letra C. Nossa. Eu já ia falar. O que é fungibilidade, gente? Eu também já ia falar. Você sabe o que é infungibilidade, Rafael? Calma aí, deixa eu pegar o Google aqui rapidinho. Então, pega o Google e vem me responder. Mas alguém mais sabe qual é a resposta dessa 14ª aqui? C, D, E. Qual é a não? A gente acabou de ver quais são os requisitos, certo? Os 4 requisitos. Então, qual é aqui a relação qual é o requisito aqui que não verifica uma questão em relação à relação de emprego? Tô bem aqui só no WhatsApp, rapidinho, gente. O que eu tenho ali? Qual é a resposta? As meninas estavam me dizendo que é a letra C. O Francisco também está dizendo que é a letra C. O Douglas está falando que fungibilidade é aquilo que não se esgota. É aquilo que é um bem infungível. É a ideia de... Você pesquisou, Rafael? Só para eu saber, só para te responder. Eu não respondi? Estou pesquisando aqui. É a qualidade de ser um bem infungível, ou seja, não são os bens móveis que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie. E aí é o que mais? Aí isso é o quê? Bens infungíveis não admitem substituição por serem considerados em seu todo um bem individual. Então,
Então, o que que a questão me fala? A questão me fala que infungibilidade em relação ao obreiro. Eu tenho ou não essa infungibilidade em relação ao obreiro dentro de uma relação de trabalho? Tem. Acho que nem sei o que tá falando. Vamos lá, gente. Eu tô. É isso mesmo. E aí, nada? Seria personalidade? Isso, é a questão da pessoalidade. É a ideia de eu não poder ser substituído. É o que o Rafael acabou de falar, só que mais é a ideia do bem que não pode ser substituído. Então, se eu tenho um bem que não pode ser substituído, é a ideia da pessoalidade. Então, por isso que aqui a questão da fungibilidade nesta questão está correto. É infungível, ou seja, o obreiro não pode ser substituído. Ele tem a pessoalidade. Então, essa questão, essa resposta aqui está certa. Certo? Deu para entender? Fungível são os bens, gente. Fungíveis são os bens que não se esgotam, que não se acabam. Então, é a ideia do bem que não pode ser substituído. Então, se eu tenho a ideia da substituição com fungibilidade, ele não é substituído. Então, não substitui a pessoalidade. Então, por isso que em relação ao obreiro, a gente também tem a ideia da pessoalidade como infungível. Então, por isso que aqui faz referência à ideia da pessoalidade. Aí a gente tem subordinação jurídica do trabalhador ao empregador, é o outro requisito. A gente tem a onerosidade, que é a relação em relação ao salário, que é aqui na letra D. A gente tem aqui a prestação de serviço por pessoa física ou natural, é a pessoa física, né, sendo o empregador. Então, a gente tem aqui como resposta errada a eventualidade. É ao contrário, em relação de emprego não tem eventualidade, é não eventualidade. Existe uma continuidade, existe uma habitualidade. Então, por isso, por existir essa habitualidade nos serviços prestados, aqui a certa é a letra C, porque é não eventualidade, certo? Tá errada, né? Ela tá errada por isso. Porque a resposta certa da questão é a letra C, porque... Não, mas é incorreta da questão. Mas ela é incorreta porque é não eventualidade. Se aqui tivesse não eventualidade, aí estaria correto e a gente ia procurar outra resposta. Certo? Então, essa que é a ideia. Deu 11 horas. Vocês querem tentar responder mais uma? 15ª, para fazer 10 para vocês para casa? Tentem ler aí também. Oi, pode falar. Eu queria também que a senhora abordasse a 16, porque eu não entendi ela muito bem. A 16? Então, vamos lá para a 16 e deixa a 15ª aqui com vocês. Vou logo para que vocês estavam na dúvida. Bora lá na 16ª. Fiquei para determinado, determinado. Vamos aqui. 16ª. São direitos constitucionalmente assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, exceto. Então, aqui na 16ª, a gente está tratando de trabalhador doméstico, certo? Então, o que é a letra a 16ª? Alguém quer arriscar responder? Ou vocês já querem que eu responda logo da 16ª? Eu respondi a E, professor. Ah, é? Eu nem respondi a E porque eu peguei numa relação. E é isso mesmo. A correta, a exceto aqui, que são direitos constitucionalmente ao trabalhador, exceto a letra E. E essa aqui que é a resposta correta. Por quê? Porque eu tenho reconhecimento de como Raiz, não entendi. Não entendi. Você falou alguma coisa, mas cortou seu áudio, Raiz. Não entendi. Porque o que acontece, gente? Aqui ele tá pedindo as porque também os direitos dos domésticos estão no Código Civil. Sim, isso. É porque aqui ele está pedindo da Constituição. Então, tem que ser específico de direitos que estão na Constituição. A proteção ao do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Então, aqui a própria resposta já me fala. A lei que me dá essa questão dos domésticos, de algum critério específico de proteção, conto a lei, não na Constituição. Na Constituição Federal, eu não tenho distinção nenhuma entre trabalho de homem e mulher,
em relação aos domésticos. Eu tenho na lei, a lei me dá essa diferenciação, mas a Constituição não. E a gente tem na Constituição o quê? O reconhecimento das convenções e acordos coletivos, isso aqui foi inserida. A gente tem irredutibilidade salarial, também é um princípio agora que tem em relação às domésticas. A gente tem a garantia do salário mínimo para perceber remuneração variável e redução dos riscos inerentes ao tempo de serviço por meio de normas de saúde. A gente também tem as normas, as NR, sendo aplicadas aos empregados domésticos. E todos esses requisitos aqui, do A ao D, estão na Constituição. É só essa diferença. Agora, também a ideia aqui do trabalho da mulher, ele também tem proteção, só que essa proteção não está na Constituição. Essa proteção à mulher, trabalho da mulher, está na lei. Então, por estar na lei, que não tem essa questão, no caso, está errada. Da 16ª letra é por esta situação. Vocês querem mais alguma? Vocês leram algumas outras questões para saber aí se tinha alguma dúvida? Querem responder agora? Conseguiram? Professora, faltando a mais 20. alguma? A questão A 20. 20? É a 20 aí. Falar 20 também. Relação de emprego. Vamos lá, então. Qual que vocês responderam na 20? O que vocês responderam na 20 para vocês me falarem aí? O que é, o que Eu não não é? respondi nenhuma, porque eu fiquei na dúvida. Respondeu nenhuma. Eu respondi a B, professora. Você respondeu a vez, Juscelino? Foi. Uma queda de energia que eu acho aqui em casa. A 20, vamos lá. Então, o seu Juscelino respondeu certo. É a letra B. Que é a resposta à letra B, correto. E aqui ele quer saber qual é a resposta correta, certo? Então, vamos lá na 20ª, letra B. A Maria também respondeu aqui a letra B. Vamos lá tentar, então, achar o erro nas outras questões, nas outras alternativas, certo? Para a gente conversar e já verificar aqui os erros. Letra A. Sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle e administração de outra, constituindo um grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma delas subordinadas. No caso aqui, elas são solidárias a essa empresa. Mas aqui ela está falando aqui, sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica e estiverem sob a direção, controle e administração de outra, constituindo um grupo industrial, comercial, de qualquer outra atividade, serão, aqui está dizendo sempre. Primeiro é o sempre aqui. E depois a gente fala do serão. Para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. A gente tem que nem sempre elas serão solidárias, gente. É só quando te constitui um grupo econômico. Elas estão sobre uma mesma direção. A gente tem a ideia aqui que não é só sobre a mesma direção. Além de sobre a mesma direção, tem a ideia aqui da finalidade. Tem que ter a ideia do direcionamento. Não é somente a mesma direção que forma um grupo econômico. A gente, nessa questão da solidariedade trabalhista, além de ter essa mesma direção, eu tenho que ter uma mesma finalidade, eu tenho que ter o mesmo objetivo. São dois requisitos para eu ter essa configuração do grupo econômico. Não é somente a direção. Oi. Essa questão A, ela era regida pelo regimento anterior. Isso mesmo. Aí depois que veio a reforma, mudou. A reforma em 2017, aí mudou, que serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E antes era responsável a empresa principal a cada uma das subordinadas. Foi essa parte aí que mudou, após a mudança. Essa daqui, ó, essa parte aqui também mudou. Então, assim, a gente não tem mais essa responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma que é a ideia do todo mundo geral. Eu tenho todas elas, tem que estar também no mesmo objetivo, que é justamente essa aqui, a redação antiga daquele artigo que a gente leu. Essa aqui, da responsabilidade solidária, que tem também lá naquela questão, nas outras, né, que estão lá por baixo no parágrafo. A gente não leu isso no parágrafo específico, mas tem. Então, eu tenho essa questão aqui da mudança. Deu para entender?
Ou não? A Maria eu sei que entender, porque ela até me ajudou aqui falando. Deu para entender por que a A tá errada? Seja o Celino, o senhor sabe por que a A tá errada? Já que o senhor respondeu a letra B? Tu tá lendo agora, né? Ele só sabe porque a B tá certa. É por isso que eu tô querendo saber. Quer saber de onde é que vocês estão colando a letra A? Mas vamos lá. A letra C, por que a letra C tá errada? Caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, sendo desnecessária para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Tá? Ao contrário, né? A gente leu já no artigo que não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. Então, aqui está faltando o não. Por quê? Tem que ter aqui, precisa da demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão e a atuação conjunta dessas empresas integrantes. Então, aqui é o não que está faltando o não para tornar essa afirmação verdadeira. Aí, considera-se empregador toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário? Não. Aqui está errado o empregador. Não é empregador, é empregador, né? É empregador. E aqui considera-se empregado a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, salaria e dirige a prestação de serviço pessoal. Também é o contrário. Aqui é empregador. Então, o que está errado aqui é o empregado e empregador. Está trocado. Na letra C tem a não característica de grupo econômico. E aqui, vamos ler mais só a letra B, porque está certo, né? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integra em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Essa aqui é a letra A corrigida, arrumada, da maneira correta que a legislação agora está prevendo. Então, esta é a letra alternativa correta, a letra B, certo? Deu para entender? A letra B, ela está respondendo e organizando as ideias da letra A, falando corretamente como a letra A deve ser interpretada para ser negada. Entendeu? Então, a letra B aqui que está correta, porque eu venho falando, guardando, integra em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, eu tenho que, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, até agora está igual, estiverem sob a direção, controle e administração de outra. Ou ainda quando, mesmo aguardando cada uma sua autonomia, integra em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, é essa aqui que é a questão. Essa que é a resposta. Certo? Deu para Professora, eu entender? tenho dificuldade na 18. Você pode relatar 18 Na 18. É? Vamos lá, 18. Em relação aos poderes do empregador. A 18 vem me falar em relação aos poderes do empregador. Só um minutinho. A 18, vamos lá. O regulamento da empresa caracteriza-se como forma de exteriorização do poder de fiscal... Ui, passou demais. Espera aí, gente. Saiu aqui. Vamos lá. O regulamento de empresa caracteriza-se como forma de exteriorização do poder de fiscalização ou de controle do empregador. Eu tenho as normas, que são as exteriorizações, o regulamento. O regulamento são normas do poder um tipo de norma do poder do empregador. Mas eles são normas de fiscalização ou de controle do poder? Não, eles são o poder de organização. Aqui a gente tem 3 tipos de poderes quando a gente está falando de poder do empregador. A gente tem de organizar, de fiscalizar e de controlar, de punir, né? Que é o último. Então, aqui a ideia aqui desse poder, que é o poder de sancionar, né? Que eu esqueci agora o nome do poder direto, mas específico. Mas é a ideia que eu tenho de organizar o meu trabalho,
que eu tenho de fiscalizar, que é o controle, e tenho o outro, que é o último, de sanção. Então, eu tenho esses 3 poderes. O regulamento não é o poder de fiscalizar, é o poder de organizar. Por isso que a primeira aqui, no caso, está incorreta, tá? É nesse sentido, porque aqui o regulamento da empresa, ele não é o de fiscalização. Ele tem normas de fiscalização, mas ele exterioriza aqui, mais é o poder de organização. É o de organizar, como é que a empresa está estruturada, tá? Aí eu tenho o número 2 aqui. A número 2 me fala o quê? As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Correto? A validade do regulamento, ele vai de acordo com o período que aquela pessoa foi contratada. Se eu fui contratada no período de vigência daquele regulamento, eu vou seguir as regras daquele regulamento, daquele período que ele estava em vigência. Aí, a gente tem que os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, eles só serão atingidos se tiverem essa revogação nessa nova função. É a ideia do quê, gente? Eu tinha um antigo regulamento, ele foi atualizado. Ele foi atualizado tirando alguns benefícios do passado. Eu só vou poder tirar alguns benefícios desse passado se eu tiver a previsão nesse novo regulamento. Então, por isso que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, eu tenho novos empregados após esse segundo regulamento, esses novos empregados vão ser seguidos pelos novo regulamento. Agora, se eu tenho alteração que está diminuindo o direito dos antigos trabalhadores, eu não posso, porque eles são regidos pelo passado. Então, por isso que não pode haver contratados a partir dessa nova regulação. Então, essa que é a ideia aqui. É uma súmula, isso mesmo, é a súmula. É a mesma ideia da reforma, gente. Eu tenho algumas situações da reforma, por exemplo, a férias, que a gente até já falou em algum ponto sobre isso. Eu tenho as férias que modificou o tipo de férias, certo? Como elas vão ser deferidas. Essas férias, eu vou poder aplicar a trabalhadores que foram contratados antes de 2017, esse novo modelo de férias, eu vou, só se o trabalhador concordar. Se o trabalhador não concordar, ele vai ser seguido pelo regime anterior de férias. Então, assim, eu tenho normas que têm essa característica. E um dos regulamentos é essa ideia. O regulamento ele vai ser aplicado de acordo com a sua validade, daqui para frente, dos novos empregados. Os anteriores não se submetem a esse novo regulamento, só aquele que ele foi contratado para tal. Certo? Deu para entender a ideia aqui do regulamento? Uhum. É essa a ideia. Oi. Ah, não, tá. Continua, Pode falar. Deixa. Não, pode falar, Raíssa. Diga. Não, é sobre outra questão, senhora. Ainda não terminou isso daí, perdão. Terminou isso daí. Então, vamos lá, a terceira. A licença prêmio, na vigência do contrato de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia, mesmo que admitida a conversão no regulamento da empresa. É falsa. A licença prêmio, ela pode ser sim, convertida em pecúnia, mesmo que admitida a conversão no regulamento da empresa. Se o regulamento da empresa está prevendo, então é porque é uma ordem de uma organização interna que pode sim acontecer. Porque essa questão da licença prêmio, licença prévia, é algo interno, é a própria empresa que determina, não existe uma lei específica. Então, a gente tem essa ideia de que o regulamento, convertendo e permitindo, pode-se haver. Então, por isso que a terceira está errada. E a gente tem a quarta questão aqui. Nula é a punição de empregado se não procedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Verdade. Porque o que acontece? Eu tenho um procedimento interno de investigação. Se eu tenho esse procedimento interno de investigação, eu tenho um regulamento a ser seguido, um procedimento. Então, se eu estou tratando um regulamento, um procedimento que está no meu regulamento, é como lei faz lei entre as partes, o regulamento. Então, eu tenho que cumprir esse regulamento. E se eu não cumpro esse regulamento, é nulo a punição. Por quê? Porque não seguiu a lei que foi feita entre as partes. A lei do contrato, o regulamento é uma lei, é um contrato
é uma norma de contrato entre as partes, entre o empregado e o empregador. Então, se eu não cumpro uma dessas normas, se eu não cumpro a lei, então eu estou agindo com nulidade. Aí eu tenho a última aqui, que é a 5. Havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, o empregado terá direito às regras mais benéficas de cada um dele? Não, eu tenho a ideia que a gente estava tratando aqui na segunda. A ideia do eu entrei nesse regulamento, quando eu for contratado, que eu vou admitir as regras daquele regulamento. Eu não posso escolher, eu não posso fazer os mais benéficos de cada. É da época da minha contratação que eu vou ter o meu regulamento. Então, aqui as alternativas corretas são a 2 e a 4. É a que está aqui correto. 2 e 4 que estão corretas, certo, pessoal? Aí a gente já deu uma adiantada bem. Então, alguém tá mais com alguma dúvida? Porque aí qualquer coisa vocês mandem lá no grupo se estão com dúvidas ou não. Em que ocorre a possibilidade de se configurar vínculo empregatício. Só que meu computador descarregou agora. É alguma coisa. Então, Essa daí? lembra qual é o número dela? 10, o senhor acabou de dar. A 10? A 10, peraí, então. Nossa, não Peraí, tinha visto. vamos lá. A 10 a gente já respondeu. Que foi o Não. músico profissional. A 10 foi respondida. Então é isso, gente. Eu vou deixar, a gente já respondeu, acho, quase metade das questões, mais da metade das questões. Vai ficar faltando umas 10 só para vocês.